Líderes sindicais pressionam o governo para que recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT, não sejam usados para o pagamento de despesas com a Previdência no próximo ano. A manobra é permitida em lei, mas divide opiniões. O conselho, formado por representantes do governo, trabalhadores e empresários, aprovou ontem a proposta orçamentária para 2024, sem repasses extras do FAT à Previdência. Em valores aproximados, o orçamento para o Fundo de Amparo ao Trabalhador é de quase 112 bilhões de reais. Do total, cerca de 51 bilhões vão para o seguro-desemprego, 28 bilhões para pagar o abono salarial e pouco mais de 23 bilhões para o BNDES, como exige a lei. Pelas contas, o FAT ficaria com um superávit de quase 8 bilhões. É justamente este valor que pode ser transferido para outras ações da Previdência Social com base na reforma previdenciária aprovada em 2019. A forma do FAT ajudar a Previdência Social é promovendo boas políticas públicas de geração de emprego e emprego e renda de forma formal, que aí você coloca o trabalhador na formalidade que vai automaticamente empregado e empregador contribuir para o sistema previdenciário. As decisões do Conselho são uma indicação. A palavra final sobre o orçamento é do Ministério do Planejamento. Mesmo assim, os conselheiros consideraram importante entrar na disputa pelos recursos extras do FAT. E estão otimistas, depois da sinalização do governo de que vai devolver recursos ao fundo. Este ano, dos quase 23 bilhões que seriam repassados à Previdência, o governo pretende usar 14 bilhões. Com isso, o FAT deve recuperar pouco mais de 8 bilhões, evitando um déficit. Mas o dinheiro que entra num lugar deve fazer falta em outro. No caso, o INSS. O sistema precisa de investimento, né? Se ficar do jeito que está hoje, nós estamos vendo essa fila crescer. Ela vai e volta, mas efetivamente ainda não conseguiu mudar por falta de orçamento, por falta de investimento público. Se eu hoje já não tenho e tiro mais, então significa que nós teremos cada vez um sistema menos eficiente, por mais que se busque aí, de todas as formas, reduzir essa fila. Precisa de investimento no INSS. Sem investimento financeiro, o sistema vai continuar como está. Schwarzman, na sua opinião, é ou não preciso impedir a transferência de recursos do FAT para a Previdência? Enfim, o processo orçamentário no Brasil, ele é meio caótico, assim, tem de fato ali uns absurdos, é kafkiano, você tem então essas coisas, é um dinheiro só, mas cada um deles tem o balde ali, né, no qual ele se destina. Acho que faz até sentido, de alguma forma, isolar o FAT, porque ele supostamente foi criado exatamente para bancar a questão de seguro-desemprego, aí você tem um tanto que vai para a BNDES, etc. Mas a verdade é que o cobertor é curto, né? Então, se vai sobrar 8 bilhões a mais, eles vão ser gastos em alguma coisa, o governo vai ter que levantar 8 bilhões de outro lugar para cobrir o gasto previdenciário. É um aumento de dívida. Então, enfim, no final das contas, né, a verdade é que você ainda tem déficits persistentes na Previdência. Fez uma reforma, a reforma ajuda, etc. Ela reduziu o ritmo de crescimento da despesa, mas ela não eliminou o déficit e não vai eliminar o déficit, porque é questão demográfica, tem um monte de coisa no meio do caminho. A gente, na verdade, coloca dentro de um debate mais amplo, né? Acho que o FAT pode ser mantido do jeito que está, ele não é mesmo com 112 bilhões, está falando de um governo que arrecada 1 trilhão e 800, 1 trilhão e 900 bilhões, é uma coisa relativamente pequena. Agora, a questão mais ampla que eu me referi é essa ideia de ter um orçamento todo compartimentado, porque isso, de fato, impede que você faça o melhor uso, porque tem ali tal fonte tem que ser usada para tal despesa, etc. Aí você fica lá brincando nesse negócio, mas acaba, no final das contas, é um pote só de onde tem que sair todo o dinheiro. A gente deveria reconhecer isso e melhorar o nosso processo orçamentário, que é parte muito grave do nosso problema fiscal de maneira geral.